Amados irmãos e irmãs, já parou para pensar como, às vezes, carregamos um peso no peito que parece não explicar? É como carregar uma mochila cheia de pedras, cada passo mais difícil, cada dia mais cansativo. Talvez seja algo que fizemos, uma escolha que nos deixa inquietos, ou até uma culpa que sussurra no fundo da mente. Mas, sabe o que é maravilhoso? Mesmo quando nos sentimos assim, Jesus está bem ali, pronto para tirar esse peso, como um amigo que estende a mão e diz: "Deixa comigo." Hoje, vamos abrir nossos corações para o Salmo 32, um texto que é como um sopro de alívio, um cântico de alguém que caiu, mas foi levantado pela bondade de Jesus. Esse salmo fala de perdão, de liberdade, de como Jesus nos abraça mesmo quando achamos que não merecemos. É como uma brisa fresca que entra pela janela, trazendo paz onde antes só havia inquietação. Então, venham comigo, peguem um momento para respirar fundo, e vamos mergulhar nessa mensagem que é como um convite para soltar as cargas e descansar nos braços de Jesus. Vamos descobrir juntos como Ele transforma nossa culpa em alegria, nosso silêncio em um grito de gratidão. Prontos para ouvir o que o Salmo 32 tem para nos ensinar? E para começar, nada melhor do que ouvir as próprias palavras do Salmo, que ecoam como uma canção de liberdade. Salmo 32, Salmo de Davi para o mestre de música. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, disse. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transborda das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges com alegres cânticos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca se governa com freio e bridão, para que se cheguem a ti. Muitas dores terá o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Essas palavras são como um rio que lava a alma, trazendo a promessa do perdão de Jesus. Vamos agora refletir sobre o que elas significam para nós. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 32 é como uma carta escrita por alguém que descobriu um segredo precioso. O perdão de Jesus é como uma chave que abre as correntes do coração. Davi, o autor, nos leva pela mão e conta sua história. Uma história de peso, de silêncio, mas também de libertação. É como se ele estivesse sentado conosco, compartilhando como encontrou paz depois de carregar um fardo pesado demais. No começo, Davi diz: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada." É como se ele estivesse apontando para um tesouro, algo que faz o coração pular de alegria. Quem aqui nunca sentiu o peso de um erro? Talvez uma palavra dita sem pensar, uma escolha que machucou alguém, ou até algo que guardamos só para nós, como uma sombra que não vai embora. Davi sabe como é isso. Ele conta que, enquanto se calou, seus ossos pareciam envelhecer, como se a culpa fosse uma pedra esmagando sua alma. Já sentiu algo assim? É como carregar um nó no peito, que aperta mais a cada dia. Mas então, vem o momento que muda tudo. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste. É como se Davi tivesse aberto uma porta trancada e encontrado Jesus esperando do outro lado, com um sorriso que diz: "Eu já sabia, e está tudo bem." Esse é o coração do Salmo 32. A certeza de que Jesus não nos rejeita, mesmo quando erramos.
Ele é como um pai que abraça o filho que volta para casa, sem perguntas, só com amor. E quando Davi confessa, ele não encontra julgamento, mas alívio, como se um peso enorme fosse tirado dos ombros. O Salmo também nos lembra que Jesus é nosso esconderijo. Davi diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia. É como se Jesus fosse uma fortaleza onde podemos correr quando a vida aperta, um lugar onde as ondas do medo não nos alcançam. Já parou para pensar como, às vezes, tentamos resolver tudo sozinhos? É como remar contra a corrente, ficando cada vez mais cansados. Mas Davi nos ensina a parar, a olhar para Jesus e dizer: Eu confio em ti. E sabe o que é incrível? Jesus não só perdoa, mas guia. Ele promete: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho. É como ter um mapa desenhado por alguém que conhece cada curva da estrada. E no final, Davi nos chama para celebrar: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. É como se ele estivesse nos convidando para uma festa, onde a música é a gratidão e a dança é a liberdade de quem sabe que Jesus perdoa e restaura. Esse salmo nos desafia a soltar o peso da culpa, a confiar que Jesus está cuidando de tudo, como um pastor que nunca perde de vista suas ovelhas. Vamos agora levar essas verdades ao coração e transformá-las em uma oração, pedindo a Jesus que nos encha com essa paz e alegria. Amados irmãos e irmãs, vamos fechar os olhos por um momento e trazer o coração para perto de Jesus. Ele está aqui, tão próximo, como um amigo que nunca nos deixa. Vamos orar juntos, com a certeza de que Ele nos ouve e nos acolhe. Jesus, nosso Salvador fiel, hoje nos achegamos a Ti com gratidão, como Davi fez no Salmo 32. Tu és aquele que perdoa, que tira o peso da culpa e nos dá um novo começo, como uma página em branco pronta para uma nova história. Olha para cada amado irmão e irmã que está ouvindo agora. Tu conheces o que cada um carrega, os erros que pesam, as escolhas que trazem arrependimento, as culpas que ficam escondidas no coração. Como um pastor que busca sua ovelha perdida, vem com teu amor e nos traz para teus braços. Jesus, assim como Davi confessou e encontrou perdão, nós também abrimos nossos corações a Ti. A quem esteja carregando um fardo, como uma mochila cheia de pedras, sentindo o peso da culpa ou do medo. Toca nesses corações, Jesus, seu alívio que lava a alma, como uma chuva que limpa o chão seco. Perdoa-nos, Jesus, por aquilo que nos afasta de Ti, e ajuda-nos a soltar o que nos prende, como alguém que deixa um pássaro voar livre. Dá-nos a coragem de confessar, sabendo que Tu nos recebes com amor, não com julgamento. Nós Te agradecemos porque Tu és nosso esconderijo, como uma casa forte que nos guarda das tempestades. Mesmo quando nos sentimos fracos, Tu nos cercas com Tua misericórdia, como um abraço que aquece o coração. Obrigado por nos guiar, Jesus, como um amigo que aponta o caminho certo quando estamos perdidos. Ensina-nos a confiar em Ti, a entregar nossos erros e nossas dores, sabendo que Tu os transformas em cânticos de livramento. É como trocar um peso pesado por uma canção leve. Olha, Jesus, para cada necessidade que está diante de Ti. Para o irmão que carrega a culpa de algo do passado, traz Tua paz que perdoa e restaura. Para a irmã que enfrenta dúvidas sobre o futuro, sê a certeza que guia cada passo. Para quem se sente preso em angústias, sê a liberdade que abre portas. E para todos nós, sê a força que nos faz levantar, como uma árvore que cresce firme mesmo depois da chuva. Ajuda-nos a não sermos como o cavalo ou a mula, teimosos, mas a ouvir Tua voz, que é suave e cheia de amor. Jesus, enche-nos com a alegria de quem sabe que é perdoado. Que possamos cantar como Davi, regozijando-nos em Tua bondade, que é como um rio que nunca seca. Quando o peso voltar, lembra-nos que Tu estás no controle, como um capitão que guia o barco em segurança. Nós Te amamos, Jesus, e confiamos em Ti. Amém. E agora, amados,
Vamos levar essa mensagem de perdão e alegria para o nosso dia, com um convite para continuarmos caminhando com Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 32 é como uma ponte que nos leva do peso da culpa para a leveza do perdão. Ele nos lembra que Jesus está sempre pronto para nos acolher, como um amigo que abre a porta mesmo quando achamos que não merecemos entrar. Não é incrível saber que Ele nos perdoa e nos guia, transformando nossas dores em cânticos de alegria? Cada palavra desse salmo é um convite para soltarmos o que nos prende e corrermos para os braços de Jesus. Que tal levarmos essa liberdade para a nossa semana? Vamos fazer um desafio simples. Hoje, ou nos próximos dias, reserve um momento para conversar com Jesus. Fale com Ele como se estivesse contando a um amigo sobre algo que pesa no coração. Talvez um erro, uma dúvida ou uma preocupação. Depois, escreva uma frase, num caderno ou no celular, agradecendo pelo perdão dele. Pode ser algo como: "Obrigado, Jesus, por me libertar." Compartilhe essa gratidão com alguém, talvez nos comentários do vídeo ou com um amigo querido, para espalhar essa esperança. Vamos continuar essa caminhada, amados, com o coração leve, sabendo que Jesus está sempre conosco, pronto para nos perdoar e nos guiar.